Olá, eu sou a Débora Brauhart, sou coordenadora para implementação de parceiros lá na Resultados Digitais e na minha conversa agora eu estou aqui com o Marcos Piangers, ele que é escritor, jornalista e apresentador. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Parabéns por esse evento incrível. Muito obrigada também. Bom, Marcos, vamos lá. Marcos não, Piangers, né? Boa, prefiro. Vamos ficar já aqui me chamaram de intimidade, Piangers, né? de Bianjos. O pessoal me chama de tudo, não importa, continua sendo eu. Então vamos lá, Piangers. Agora, né, a gente tem falado muito nos tempos pra cá sobre a tecnologia e muita gente fala como a tecnologia vem ameaçando os empregos, né? Eu queria saber um pouquinho a tua opinião, o que você entende que é importante a gente focar para mirar nas oportunidades e não ficar pensando nessas ameaças? Essa é uma falácia do emprego que acontece de tempos em tempos, de 30 em 30 anos mais ou menos, toda vez que alguma grande inovação acontece, tecnologicamente falando, as pessoas dizem, meu Deus, cadê meus empregos? Isso aconteceu, é a falácia ludista. O Ned Ludd, ele queria destruir tudo, vários seguidores também queriam destruir tudo na Revolução Industrial, e é claro que teve um impacto violento na migração de uma sociedade que era basicamente agrícola para uma sociedade que se tornou uma sociedade industrial. Nesse processo, a gente hoje vive também essa transição, empregos do passado, empresas do passado, indústrias do passado, marcas do passado, pessoas do passado, se preocupando porque, meu Deus, no futuro vai faltar emprego. Se você parar para pensar, 10 anos não existia celular, iPhone, aplicativo, touchscreen, não existia 10 anos! 10 anos! E olha quantos empregos surgiram depois disso. Hoje em dia o Uber é um dos maiores empregadores do mundo através de um aplicativo que está dentro do seu celular. A minha filha tem 12 anos e todas as amigas dela querem ser youtubers, um emprego que não existia há 10 anos. Então tem muitos empregos surgindo e acho que quem trabalhar hoje com realidade virtual, realidade aumentada, com drone, com cibersegurança, com algum tipo de automação, inteligência artificial e machine learning, vai estar trabalhando com as profissões do futuro, vai estar criando bibliografia para a profissão do futuro e mais do que isso, vai estar com condição de se tornar um especialista quando isso de fato for estabelecido. Acho que daqui a 50, 30 anos, todo mundo vai querer voltar no tempo para 2017. Uma época que é perfeita para começar a trabalhar com Bitcoin. Tem 1000 oportunidades e, infelizmente, as instituições de ensino não preparam nossas crianças para isso. Talvez seja uma coisa mais a gente estar atento a esse tipo de mudança também e a gente já começar a se preparar também e não ficar focando em como isso pode me ameaçar, né? Mas realmente olhar para o futuro e como isso pode evoluir. Eu acredito no que você está dizendo, porque acredito também que o empreendedorismo e a inovação ela está acontecendo e inclusive substituindo a mão do governo, substituindo os espaços que antes eram controlados por leis e regulamentações. Se você parar para ver o que o Uber faz com mobilidade urbana, que deveria ser uma responsabilidade governamental, né, pública, o Uber resolve a questão, assim como o Elon Musk está resolvendo uma série de questões relacionadas à mobilidade entre continentes e até espacial. Então a gente vê empreendedores assumindo esse papel e dizendo, cara, não vou esperar o governo, não vou esperar a escola me educar, vou eu atrás de tudo. Hoje em dia o conhecimento é distribuído abundantemente na internet, então vou eu atrás de tudo e não vou esperar as outras pessoas, enfim, definirem como vai ser o meu futuro. Eu particularmente acho isso muito incrível, na verdade, né? Também acho que é um momento incrível que a gente vive. Por todas as dificuldades e os desafios que a gente está passando nesse exato momento, existe também uma peneira aí. Existe muita gente dizendo assim, vou esperar para ver o que vai acontecer, não vou experimentar nada, não vou inovar porque é em época de crise, não vou gastar nada, não tem dinheiro. E se você parar para pensar, a época de crise é perfeita, velho. É o momento que você vende o carro para andar só de Uber, é o momento que você cancela a TV a cabo para ficar só no Netflix, você liga para Vivo e diz, cara, não quero mais 1000 ligações para Vivo porque eu só uso o WhatsApp. Então a crise te joga para uma solução mais barata, mais conveniente. Bacana. Bom, e você fala nas suas palestras que as empresas modernas, elas têm uma característica em comum. Conta pra gente que característica é essa. Todas as empresas modernas, essas marcas modernas e revolucionárias que a gente está vendo ao nosso redor, transformando as nossas vidas, são normalmente estabelecidas por outsiders, não são bilionários nem controladores estabelecidos, então não foi
sei lá, a BBC que fez o Netflix, não foi nem a Blockbuster que fez a Netflix, né, que seria o mais natural, não foi a TIM que pensou, ou a Telefônica que pensou no WhatsApp. Normalmente são outsiders. É alguém de fora, com uma visão nova, que decide partir do papel em branco, porque ele percebeu que existem ferramentas disponíveis hoje que não existiam há 50 anos, há 10 anos. Então ele diz, cara, se tem um computador conectado no bolso de todo mundo, a gente resolve mobilidade urbana rapidinho. A gente resolve educação rapidinho. E essas pessoas estão partindo, né, de um papel em branco. Para elas é conveniente, porque elas são outsiders. E para os insiders não é tão conveniente, porque quebra um modelo de negócio já estabelecido. Outras características, não olham para os controladores, olham para a conveniência do usuário. Normalmente tem problema com as leis, mas não olham para as leis e passam por cima das leis, porque a inovação, a solução, ela é tão nova que as leis vão ter que se adaptar mais para frente. E uma coisa que eu acho muito interessante é que se utiliza de ferramentas que estão disponíveis para todas as pessoas. Então a gente costuma falar do Vale do Silício, que é o lugar mais clássico, né, de se comentar inovação, mas a gente vê muita inovação ao redor do mundo. Não precisa mais você, sabe, estar em São Francisco para criar um negócio realmente impressionante. Tem muita gente em vários lugares criando coisas muito interessantes, revolucionárias e que estão impactando a vida de muitas pessoas. E você uma pessoa super ligada no 220, ligada nas tendências aí, nas inovações, né? Você comentou... Claramente não de moda, né? As tendências de moda... Tá maravilhoso. Fiquei de fora. A gente não consegue também acertar em todas, né? Verdade. Pianges, você trouxe aqui, né, que daqui 30 anos as pessoas vão querer voltar para essa época que a gente está vivendo para poder inovar e construir mais coisas. Pensando um pouquinho mais para curto prazo, 2018, o que é a tua aposta que 2018 vai virar mesmo, assim? De todas essas tendências. É difícil para mim falar de 2018 porque vai ser o ano, acho que mais difícil da minha vida em termos relacionados a discussões muito extremas sendo travadas no Brasil. A gente vê todo mundo se odiando, velho. Ninguém pode fazer nem piada, nem exposição, e nem escrever um texto, e nem fazer comentários. Isso me deixa muito triste, desesperançoso na capacidade que a gente poderia ter de usar a tecnologia para se entender melhor e para chegar a soluções. Então, o que eu gostaria muito de ver é que a tecnologia facilitasse o diálogo, e se eu pudesse aí então dar um chutão, né, lá para frente para ver o que acontece, tomara que dê certo, iniciativas tecnológicas relacionadas à eleição. Adoraria que alguma solução fosse popular e que tivesse aderência do eleitorado, para que a gente tivesse processos de eleição menos viciados e que nos colocassem representantes mais preparados em Brasília. Acho que todos nós queremos, né? Realmente é uma coisa que a gente tem essa necessidade. Acho que todo mundo aqui compartilha do mesmo sentimento. Eu vejo muita gente com um bom coração querendo discutir tecnologia para melhorar a educação e até a política. Mas é tão triste porque as pessoas não engajam, cara. As pessoas preferem, sei lá, ficar fazendo aquelas máscaras do Snapchat, sabe? Oh, que legal, vem um óculos agora. Mano, ano de eleição, a gente precisa realmente transformar isso. Foi sensacional, genial como sempre. Muito obrigado, obrigada, agradeço. Pianges. Obrigado pelo carinho.